Anota isso, medita nisso essa semana. Não reclame do resultado de escolhas que você não fez. Sabe, durante muito tempo eu acreditei que Pedro talvez fosse o personagem que melhor exemplificava a nossa geração. Porque a gente olha para Pedro e Pedro ele era impulsivo. Pedro é um cara que está dizendo para Jesus na ceia: Senhor, jamais te deixarei, eu jamais te trairia, eu jamais te abandonaria. E aí logo em seguida, por 3 vezes, nega Jesus e diz que sequer sabe quem ele é. Então quando eu olhava para a figura de Pedro, eu dizia: eu sou Pedro. A minha geração é exatamente como Pedro, porque a gente é intenso, mas a gente é inconstante. A gente é apaixonado, mas a gente às vezes tem dificuldade de se manter firme no propósito. A gente quer mudar o mundo num dia, no meio de uma conferência avivalística, e a gente quer desistir da jornada de fé no outro, quando a gente tem a primeira crise ou a gente está com algum problema no nosso relacionamento, no trabalho. E eu falei: cara, quer saber? A gente é como Pedro. Talvez Pedro seja o cara que melhor represente a nossa geração. Agora, uma coisa me chamou a atenção na história de Pedro e mudou completamente a minha perspectiva. É quando eu percebo que depois de Pentecostes, Deus pega o cara que era completamente impulsivo, entenda isso, cara, em nome de Jesus, e inconstante em alguns momentos, e faz com que através dele a igreja comece a dar os seus primeiros passos. Porque havia em Pedro uma característica que eu acho que falta muito na gente: ousadia. Pedro ele era completamente inconstante e impulsivo antes do revestimento de poder do Espírito. Mas Pedro se torna um cara completamente ousado e alguém que dá os primeiros passos na construção da igreja depois de Pentecostes. E sabe o que Deus falou comigo? Filho, a grande questão não é o caráter de Pedro ou as características do temperamento de Pedro, mas quem Pedro se torna depois que meu espírito é derramado sobre ele. E sabe qual foi o entendimento que eu tive, irmão? Quem dera se a minha geração fosse como Pedro depois de Pentecostes. Não nos faltaria a ousadia que falta muitas vezes quando a gente precisa dar o primeiro passo, mas a gente prefere recuar. Quem dera se a minha geração fosse como Pedro depois de Pentecostes, porque não nos faltaria a autoridade para se levantar e pregar para que mais de 3.000 pessoas se convertessem quando estava todo mundo caluniando o mover de Deus sobre a igreja. Quem dera se a minha geração tivesse tanto zelo como Pedro tinha, a ponto de, mesmo tendo ignorância, tentando defender aquilo que entendia ser certo. Entenda isso. Quando vem sobre Pedro o revestimento de poder, agora ele não é mais um cara impulsivo, mas ele agora é alguém que tem o fruto do Espírito e também é ousado para dar passos de fé na construção do novo de Deus. Talvez a pergunta que você tenha seja: pastor, o que mudou no Pedro antes e depois de Pentecostes? Eu vou te explicar. O que mudou é que, a partir de Pentecostes, Pedro não fala mais a respeito daquilo que ele acha que Deus pode fazer. Pedro agora carrega o poder de Deus para fazer aquilo que Jesus fazia também. Pedro agora carrega o dunamis de Deus, o poder explosivos que muda histórias. Aquilo que para o mundo parece loucura, para aqueles que creem é o poder de Deus. É exatamente disso que Pedro está mergulhado. Então é por isso que a Bíblia diz que por onde a igreja passava, por onde Pedro passava, pessoas colocavam doentes no caminho, na trajetória que ele percorreria, porque até a sombra de Pedro curava, segundo alguns relatos. Irmão, entende isso em nome de Jesus. Quando Jesus, antes de Pentecostes, diz para a igreja: olha, permaneçam em Jerusalém e não saiam até que venha sobre vós revestimento de poder. Jesus ele está aguardando a igreja e com zelo ele está falando: não falem de mim até que sejam cheios de mim. Não falem do que eu sou capaz de fazer até que vocês estejam prontos para fazer também. Não falem de maravilhas que eu posso operar até que vocês estejam prontos e dispostos para operar também. E é essa a diferença entre Pedro antes de Pentecostes e Pedro depois de Pentecostes. Pedro agora carrega as marcas que o Evangelho propôs para ele. Pedro não é um teólogo. Pedro é alguém que carrega no seu próprio corpo as marcas do Evangelho de Cristo.